Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O estado da educação em Portugal. A escola pública entre muitos problemas e alguns sucessos. Mas falarmos daquilo que importa. Nós temos que ter um modelo de administração do nosso sistema educativo que seja exemplar. Esse é o nosso objetivo. Não há razão nenhuma para nós não termos um dos melhores sistemas educativos do ponto de vista da administração do mundo. Não há razão nenhuma para isso. E por isso o compromisso é, do ponto de vista da administração, nós temos que ter um sistema eficiente, simples, que facilite a vida aos professores. E depois, quando tivermos isso tirado da frente, o foco tem que ser no novo instituto que nós criamos, que é o IDUCA, que é o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação, e o nosso foco tem que ser o currículo, tem que ser a avaliação, tem que ser as aprendizagens, tem que ser a qualidade. O Ministro da Educação, Fernando Alexandre, é um otimista. Na entrevista que concedeu em setembro ao jornalista Pedro Guerreiro, da CNN, elencou uma série de mudanças que, na sua opinião, prometem abrir caminho para a solução dos problemas do setor. De passada, disse até que podemos ter um dos melhores sistemas de gestão da educação do mundo. Nesta terça-feira à noite, o Conselho Nacional de Educação revelou o seu relatório sobre o estado da educação em 2024 e permitiu-nos saber que o país tem ainda muito que andar para cumprir essa ambição. Lendo as suas páginas, fica-se a perceber uma realidade preocupante. A educação pública em Portugal está numa encruzilhada e vai exigir muito esforço coletivo para resolver os seus estrangulamentos. Comecemos pelo desempenho do sistema. Por exemplo, pelos 12% de alunos do ensino básico que reprovam antes de entrar no secundário. Pela constatação de que um número significativo de crianças e jovens não aprendem devidamente, com compreensão e a profundidade requeridas, o que está prescrito no currículo. Também ainda pelo reconhecimento que, dos 55.827 estrangeiros inscritos na educação básica, só 10.638 estiveram matriculados na disciplina de português como língua não materna. Continuando pelas marcas da desigualdade, que penalizam os filhos dos imigrantes ou das famílias mais pobres nos rácios do sucesso escolar. Ou ainda pelo extraordinário desafio que é garantir a contratação de 3.800 professores por ano até 2034-35, quando se sabe que 20% dos que estão hoje no sistema querem abandonar a profissão nos próximos 5 anos. A educação, todos sabemos, é a principal ferramenta para o futuro de uma sociedade, de um país. Em Portugal, essa ferramenta revela ano após ano mais defeitos, novos desafios, novas exigências. É uma batalha do governo, mas também dos professores, dos pais, de todos nós. O retrato deste estado da educação, no ano passado, não é caso para instituir a depressão, mas os seus sinais de alerta merecem reflexão e terapia. É sobre essa receita que vamos ouvir o presidente do Conselho Nacional de Escolas, António Castelo Branco. Este é o P24. O seu dia começa aqui. Dr. António Castelo Branco, muito obrigado em primeiro lugar por vir ao P24. No relatório que conhecemos por estes dias do Conselho Nacional de Educação, há uma frase do seu presidente, Domingos Fernandes, que eu gostava que o Sr. comentasse. Diz assim: precisamos de uma ideia, de um conceito de escola e não do absurdo que consiste em considerar a escola como um armazém de aulas, como se dizia nos finais dos anos 90 do século passado. A escola está a fazer tudo o que está ao seu alcance para suprir a desigualdade e deixar de ser um armazém de aulas? Ou o setor, portanto, acha que poderia haver outro tipo de resultados e outro tipo de desempenho do nosso sistema educativo? Eu penso que as escolas, a grande maioria das escolas faz tudo o que pode para que isso não aconteça e muitas com bons resultados. Portanto, no entanto, eu recordo, há um flagelo, se me permitem a expressão, que acontece neste momento, que é a falta de professores. E nós começamos a verificar que nas regiões de Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve, já começa a subir ligeiramente mais para o norte, há uma grande falta de professores. Essa falta de professores leva a que as escolas não possam fazer aquilo que devem. Eu explico. Se eu não tiver professores de português em número suficiente, para garantir aulas aos alunos, vou ter que dar horas extraordinárias a alguns desses professores, para garantir as aulas. Então, e os apoios? E aquilo que os nossos alunos com mais necessidades precisam. Veja, os pais que estão no privado, que têm condições socioeconómicas suficientes, se veem que o filho tem dificuldades, arranjam explicações quando a escola não funciona. Agora, a escola pública
grande parte da nossa população não tem essa possibilidade. Uma boa parte, eu falo, por exemplo, nos agrupamentos que se encontram como territórios educativos de intervenção prioritária, o que eu dirijo é um deles, grande parte dos alunos não tem essa possibilidade e a escola tem que suprir essa falta. Há alunos com dificuldades de aprendizagem, alunos com necessidades de saúde específicas, alunos estrangeiros que chegam ao nosso país e que vêm para o nosso sistema de ensino que têm que ter apoios extras. Doutor, já lá vamos, mas deixe-me fazer-lhe uma pergunta, porque precisamente neste Estado da Nação, neste relatório, diz-se também, portanto, a páginas tantas, que na última década o número de professores no sistema, portanto, no ensino básico e secundário, aumentou 5% e o número de alunos reduziu-se em 5%. Essa carência de professores que o professor está aqui a dar conta e que, enfim, tem sido objeto de várias notícias nos últimos anos, é uma carência mais seletiva, digamos assim, faz mais falta de algumas disciplinas ou é uma carência generalizada? Neste momento começa a alastrar-se a quase tudo. Eu digo que é uma carência que neste momento ainda se faz sentir muito, por exemplo, nos grupos de línguas, já na matemática e na física do secundário também, terceiro ciclo. No primeiro ciclo é gritante, mas não é homogéneo em todo o país. Eu recordo que as regiões centro e norte têm professores. Às vezes até têm professores a mais em relação àqueles que necessitam, que são professores em mobilidade por doença e outros casos, e terem menos alunos, mas o professor é do quadro e continua lá a dar apoios. Lá está a tal diversidade, não é? Portanto, agora, nas regiões onde há falta de professores, elas são essencialmente em alguns grupos disciplinares, nomeadamente, e onde notamos mais, onde a dificuldade de substituição é mais sentida, é no primeiro ciclo e na educação especial. Porque aqui não há habilitação própria, ou é habilitação profissional ou não há. E, portanto, essas situações são muito problemáticas. Mas falou no aumento do número de professores. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Há 10 anos atrás, um professor que tinha 44 anos, por exemplo, ou 45, tinha 22 horas de componente letiva. Os professores ao longo da idade, a partir de 50 anos, vão tendo 2 horas de redução da componente letiva, 4 e 8. Entendo. Neste momento, a percentagem de professores acima dos 60 anos já é muito grande e cada professor acima dos 60 anos tem 8 horas de redução. Portanto, a componente letiva desse docente é de 14 horas. As outras horas, as pessoas pensam, então não faz nada. Não, faz, dá apoios, eventualmente, tem desempenho aos cargos, todo esse tipo de trabalho na chamada componente não letiva, porque com a idade vai diminuindo a componente letiva, que é aquela componente em que o professor tem turmas para lecionar diretamente, devido ao cansaço inerente à profissão, e vai aumentando a componente não letiva para fazer outro tipo de trabalhos, apoiar os colegas novos que chegam, portanto, desenvolver os projetos, os clubes, toda essa área. E, portanto, é normal, nós não podemos olhar diretamente apenas ao número de professores, mas sim ao número de horas letivas dos professores. Esse dado eu não tenho, portanto não lhe posso dizer se aumentou. Sim, mas para todos os efeitos não dá para fazer uma comparação absoluta entre o número de há 10 anos e o número atual, porque lá está, essa sua explicação acho que é facilmente entendível por toda a gente. Por outro lado, Soutor, o relatório do Conselho Nacional de Educação nota que temos um sistema ainda muito desigual e que por isso milhares de alunos são claramente excluídos da possibilidade de poderem aprender. Pela sua experiência e conhecimento, a escola pública está consciente deste problema e tem reagido para o debelar? Olha, falou aí de uma coisa que eu não sei em que contexto é que menciona, se é o contexto de não haver meios socioeconómicos para poderem continuar a estudar. Basicamente aquilo que se diz é que nas escolas, portanto, que os filhos das famílias mais pobres e, em concreto, dos imigrantes, portanto, têm mais dificuldades no sucesso educativo. Tem a ver com aquilo que eu acabei de referir, portanto, uma das coisas é, se temos as escolas que estão em meios mais desfavorecidos, têm que proporcionar apoios aos alunos para combater as dificuldades. Inclusive, não é só isso, os nossos professores, quando acabam as aulas, preparam os alunos para o exame, vêm cá todas as manhãs com aulas extra para os alunos poderem ser preparados, treinar, porque isso é uma coisa que acontece na grande maioria das escolas. Agora, se não há professores, esse trabalho fica cortado e esses pais não conseguem pagar explicações no exterior. Por outro lado, há os professores que há, muitas vezes, como estão sobrecarregados com horas, mais facilmente ficam doentes e faltam uma semana ou duas, portanto, para depois se recuperar.
há todo um conjunto de coisas, felizmente não se assiste isso muitas vezes, mas pode acontecer. Depois temos os alunos migrantes. Eu recordo que os alunos imigrantes chegam ao nosso país, muitas vezes sem falar uma palavra de português, nem perceber, muitas vezes nem conseguimos entendê-los porque não falam inglês nem francês. Eu falo, por exemplo, aos que vêm da Ásia, do Médio Oriente e da Ásia, que não falam nada e que nós temos que os colocar a falar. Esses alunos têm uma particularidade, vão frequentar português de língua materna, que deveria ser mais, mas infelizmente, como não há professores também, depois são horas extras, voltamos ao... Mas damos o português de língua materna. Mas esses alunos vão aprendendo português, mas chegam às provas finais, ou às provas de moda, ou aos exames nacionais, e vão fazer a prova de português de língua materna, porque ainda não têm proficiência de português para fazer a prova de português normal, mas são obrigados a fazer as outras provas todas em português normal. Portanto, alguém que não domina o português vai ter que fazer um exame de filosofia. Os alunos vêm dos PALOP e da América do Sul, do Brasil, que é a grande porcentagem de alunos que nós temos são brasileiros, eles vêm normalmente quando acaba lá o ano. Eles acabam o ano letivo em dezembro, no final de dezembro. Depois têm as férias grandes que apanham o Carnaval. Eles normalmente vêm depois do Carnaval. Eles, quando vêm depois do Carnaval, por exemplo, terminaram lá o 8º ano, vêm para aqui em fevereiro ou março para o 9º. Acha que vão ter aproveitamento? Ou para o 10º ou para o 11º? Não conseguem, é muito difícil, tirando a diferença que existe entre os sistemas de ensino, de qualquer modo eles vêm a meio do ano seguinte. Portanto, nós tentamos disponibilizar apoios, mas muitas vezes não é suficiente. Portanto, por isso há esta discrepância toda nos resultados. O doutor, como já disse e sublinhou, no centro do processo educativo temos sempre os professores, que por um lado, e isto lê-se também neste relatório do Estado da Educação de 2024, que por um lado dizem gostar do que fazem, mas por outro, pelo menos em 20% dos casos, pensam em deixar a carreira docente no prazo de 5 anos. Pelo seu conhecimento da realidade, se lhe perguntassem que medida é indispensável para aumentar a motivação dos professores e o seu apego à escola, o que é que o doutor, pela sua experiência e sensibilidade, responderia? Neste momento há algo que acontece que é também o reconhecimento da profissão. Infelizmente, apesar de em todos os inquéritos e nas sondagens que são feitas, vem sempre a público que o professor continua a ser uma das 2, 3 profissões, sempre nas 3 primeiras, que os portugueses mais reconhecem e mais valorizam, depois não há a dignificação, que muitas vezes que isso deveria, ou que deveria estar adjacente. Portanto, ou seja, os professores sentem-se desvalorizados. É essencialmente relativamente ao estatuto remuneratório? É disso que falamos? Por exemplo, o estatuto remuneratório. Depois, há também, digamos, um acréscimo de exigências que está a ser feito aos docentes. Eu penso que para isto tudo poderá ser mitigado se o atual governo conseguir fazer aquilo que se propõe, que é aumentar a atratividade da carreira, através da revisão do estatuto, através da diminuição da burocracia que os professores têm que sofrer. Portanto, em todos os inquéritos que são feitos, questionários, há 2 ou 3 fatores que os professores apontam. Um é o vencimento, outro é o reconhecimento, outro é a burocracia que são sujeitos. Depois há outro também que muitas vezes é o não se sentirem respeitados e, portanto, tudo isto em conjunto. Não se sentirem respeitados, doutor, muitas vezes dentro da própria sala de aula, com o agravamento dos problemas da disciplina, é? Sim, eventualmente. É óbvio que depois as escolas estão organizadas de modo a suprir todos esses problemas. Algumas conseguem melhor que outras, alguns professores também sentem-se mais apoiados que outros, mas isso, depois temos que ver uma coisa, alguns dos professores que eventualmente respondem têm outras ambições profissionais e veem às vezes o ensino como uma passagem apenas, como originário. Por exemplo, também o relatório do Estado da Educação também diz que a esmagadora maioria dos professores escolheria novamente ser professor. Exatamente. Porque está satisfeito, apesar de tudo, apesar de se ter estado uma dezena de anos sem subir, sem congelados, portanto, 9 anos e qualquer coisa, com congelamento, tudo isso, portanto, deitou um bocadinho abaixo o ânimo e a motivação. Mas isso não é homogéneo. Nós vamos às escolas, aos agrupamentos, e o senhor, se vier ao meu agrupamento, ou outros agrupamentos, vê que o ânimo, a motivação dos professores é excelente, estão sempre a arranjar coisas, mesmo fora do seu horário, para
para dar aos alunos, para dar mais experiências aos alunos. É impressionante o que os professores fazem. Portanto, e é isto que a sociedade também tem que ver e os respeitar. Neste momento está a ser pedido muito. Eu não tenho nenhuma razão de queixa. Os professores do meu agrupamento estão sempre disponíveis para horas extraordinárias, para outras coisas, para que os alunos tenham aulas. E isto deve-se fundamentalmente aos professores. Agora, o Ministro da Educação teve uma atitude excepcional, que foi reconhecer aos professores o direito a receberem pela componente letiva as horas extras e não pela componente total de trabalho, o que é um incentivo também maior para os professores. Porque uma coisa é receber um determinado valor pela hora extraordinária e outra é receber aquele que diz no estatuto e que não estava a ser pago. Portanto, há várias medidas que podem ser feitas e que para tornar a carreira mais atrativa, para chamar novos professores, que esse é um grande problema. Portanto, eu sei que neste tempo as universidades também têm que proporcionar mais vagas. Nós precisamos também, reitera o relatório, precisamos de contratar 3.800 professores por ano daqui até 2034-35. Sr. Dr. António Castelo Branco, foi um prazer tê-lo aqui connosco. Muito obrigado por ter vindo ao P24. Até uma próxima. Eu estava numa situação um bocado peculiar, quer dizer, por causa daquelas famosas fotografias do orgasmo, eu tinha... As pessoas tinham deixado todas de me falar. Mas que raio, o que é que aconteceu aí? E porquê é que houve essa reação? Sei lá porque é que houve essa reação. Estamos em Portugal, porque isto é muito paroquialzinho, é pior que provinciano, é paroquial, não é? Há uns meses, Fernando Alvim entrevistou Clara Pinto Correia para o seu prova oral na Antena 3. E ela foi igual a si mesma. Sem medo das palavras, ousada, mordaz, inteligente. Aliás, se há uma coisa a dizer sobre Clara Pinto Correia, é que era difícil de catalogar. Cientista, cronista, jornalista, atriz, escritora distinta, crítica social permanente, vaidosa talvez e seguramente provocadora. Rui Zinck descreveu-a no seu Facebook, dizendo que, no meio murcho onde a carreira é passar por entre os pingos da chuva, ela foi escandalosa, brilhante, atrevida, insolente, impertinente e pertinente. Tinha lata, muita lata, coragem também. Clara Pinto Correia foi encontrada morta esta terça-feira na sua casa em Estremoz. Tinha 65 anos. Sem ela, os anos 80 e 90 de Portugal teriam sido, sem dúvida, bem mais cinzentos. O P24 regressa amanhã. Tenha um bom dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.